A fogueira em Rouen queimou o corpo de Joana d'Arc, mas não o seu legado. Para a Inglaterra, era o fim de uma bruxa. Para a França, era o nascimento de um mártir. A execução dela, em 1431, em vez de esmagar o espírito francês, o acendeu com uma fúria renovada. A morte da jovem camponesa transformou uma guerra dinástica em uma cruzada pela própria alma da França. Agora, os franceses não lutavam mais apenas por um rei, mas por uma pátria. Por um ideal que Joana havia personificado. O sacrifício dela uniu o povo de uma forma que anos de batalhas não conseguiram. Cada cidade reconquistada, cada vitória, era feita em seu nome. A imagem da donzela na fogueira tornou-se o estandarte invisível que guiaria a França para fora do seu pesadelo mais longo, marcando o início da virada definitiva na Guerra dos 100 Anos. O rei Carlos VII, antes o delfim inseguro que Joana havia coroado, finalmente abraçou seu papel de monarca. Ele entendeu que as táticas que levaram a França à beira do colapso, como em Azincourt e Crécy, não poderiam mais ser usadas. Era hora de uma revolução militar. Observando o sucesso dos seus inimigos, Carlos decidiu superá-los. Ele iniciou uma reforma radical, criando o primeiro exército permanente e profissional da Europa, pago diretamente pela coroa. Chega de depender de nobres feudais com lealdades divididas. Estes novos soldados eram leais ao rei e à França. Mas a maior inovação de Carlos foi o investimento pesado em uma tecnologia que mudaria a guerra para sempre: a artilharia. Canhões de bronze, antes lentos e imprecisos, foram aprimorados, tornando-se uma força devastadora. Armeiros como os irmãos Bureau aperfeiçoaram a pólvora e a fundição, criando peças de artilharia móveis e poderosas. Os dias da supremacia do arco longo inglês estavam contados. A era da cavalaria estava morrendo, e em seu lugar nascia a era da pólvora, uma era que a França agora lideraria. Com um novo exército e uma nova arma, Carlos VII iniciou a campanha para expulsar os ingleses de uma vez por todas. A estratégia não era mais buscar uma única batalha decisiva em campo aberto, onde o arco longo inglês ainda era perigoso. Em vez disso, os franceses focaram em cercos. Cidades e castelos que antes resistiam por meses, agora caíam em questão de dias ou semanas sob o bombardeio implacável da artilharia francesa. As muralhas de pedra, que haviam protegido os senhores por séculos, desmoronavam como areia. A Normandia, um reduto inglês por décadas, foi reconquistada em pouco mais de um ano. A moral dos ingleses, já abalada por disputas internas em seu próprio país, despencou. Cada vitória francesa era um novo prego no caixão das ambições inglesas no continente. O avanço era metódico, implacável e esmagador. Um a um, os redutos ingleses caíram, e a mancha vermelha no mapa da França começou a encolher rapidamente. A campanha final se concentrou na Gasconha, a última grande província sob controle inglês. A capital, Bordeaux, caiu em 1451, mas os ingleses, desesperados para manter sua última posse valiosa, enviaram um exército veterano sob o comando do lendário John Talbot, um guerreiro de quase 70 anos que era o terror dos franceses. Em 1453, o exército de Talbot marchou para quebrar o cerco francês à cidade de Castillon. Confiante na superioridade tradicional dos arqueiros ingleses, Talbot ordenou um ataque frontal contra as posições francesas. Mas ele não sabia que estava caminhando para uma armadilha mortal. Os franceses, liderados por Jean Bureau, haviam construído um campo fortificado com centenas de canhões. Quando os ingleses avançaram, a artilharia francesa abriu fogo. O bombardeio foi tão devastador, tão concentrado, que aniquilou as fileiras inglesas antes mesmo que pudessem chegar perto. Talbot e seu filho morreram na carnificina. A Batalha de Castillon foi um massacre, a primeira grande batalha na história europeia a ser decidida de forma conclusiva pela artilharia. Foi o ponto final sangrento na Guerra dos 100 Anos. Curiosamente, a guerra mais longa da Europa não terminou com um tratado de paz, um aperto de mãos ou uma declaração formal. Ela simplesmente acabou. Após a derrota em Castillon, a Inglaterra, exausta e à beira de sua própria guerra civil, a Guerra das Rosas,
não tinha mais recursos nem vontade de lutar. Eles silenciosamente desistiram de suas reivindicações ao trono francês. De todas as suas vastas possessões no continente, apenas o porto de Calais permaneceu em mãos inglesas. Para a França, o resultado foi transformador. A guerra forjou um sentimento de identidade nacional nunca antes visto. O país emergiu unificado, com um governo central forte sob um rei poderoso e um exército permanente para defender suas fronteiras. O feudalismo estava em seu leito de morte, substituído pelo Estado-nação moderno. A França, devastada por um século de conflitos, estava pronta para se reerguer como a principal potência do continente europeu. E assim, após 116 anos de fogo, fome e fúria, a cortina se fechou sobre a Guerra dos 100 Anos. Este conflito foi muito mais do que uma disputa por um trono. Foi o forno escaldante que fundiu duas das maiores nações da Europa, moldando suas identidades, suas rivalidades e seus destinos. Ele enterrou a era romântica da cavalaria e dos cavaleiros de armadura brilhante, dando à luz a era pragmática dos reis, dos exércitos nacionais e do poder da pólvora. Foi um século de trevas, mas também de heroísmo inesperado, de inovação tecnológica e de profundas transformações sociais e políticas. Das flechas em Crécy aos canhões em Castillon, do sacrifício de Joana d'Arc à consolidação da monarquia francesa, o eco desses 116 anos de pesadelo e renascimento ainda ressoa em nosso mundo hoje, nas bandeiras, nas línguas e no próprio mapa da Europa. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada pela Guerra dos 100 Anos. Se você gostou desta série, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos documentários. Até a próxima!